Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista e responsável pelo programa Conexão EPC, que acompanha você aqui quinzenalmente com temas relacionados à psicanálise, não é? Sobretudo as dúvidas oriundas ali dos alunos da Escola de Psicanálise de Curitiba e também dos psicanalistas de modo geral, né? E hoje eu vou falar de um tema que eu já tratei ele em outros momentos, mas eu vou tratar aqui de uma forma um pouco mais aprofundada e baseado principalmente nessa obra que é A Eficácia da Cura em Psicanálise, não é? Uma obra organizada pelo meu amigo Daniel Omar Pérez, mas que tem a participação aqui, né, de vários profissionais, não vou citar todos, né, mas vários profissionais da área da psicanálise discutindo o tema cura, né, o que vem a ser a cura em psicanálise. No texto inaugural da obra, o Daniel cita aqui algumas formas, né, algumas formulações acerca do que seria cura em psicanálise, como já foram relacionadas, né? Tornar consciente o inconsciente, reconhecer o próprio desejo, tornar-se sujeito de desejo, reforçar o eu, fazer cair as defesas, propiciar um amadurecimento do ser, diminuir o sofrimento, favorecer uma mudança de posição subjetiva, fazer a travessia do fantasma, provocar o reconhecimento da castração, reconhecer a castração no outro, reconhecer o próprio percurso, estabelecer uma identificação com o sintoma, saber fazer com o sintoma, alcançar uma ética do bem-dizer, promover a dessubjetivação, entre muitos outros, né? Promover a ressignificação, né? Fortalecer o ego, né? Tirar, atravessar o superego, né? Entre outras categorias que já foram colocadas pela psicanálise, né? Referentes às categorias de Bion, por exemplo, sobre superego, e assim por diante. Eu acho que o importante é a gente pensar essa questão a partir dessa ideia de sintoma, não é? Como funciona o processo de cura? O próprio Daniel já menciona isso em outros momentos. Mas essa ideia de cura é uma ideia extremamente vinculada a uma questão de um posicionamento, de certa forma, clínico, mas que também se enraiza numa questão epistemológica, de ciência médica, que é a eliminação do sintoma, né? Que é a superação do sintoma, que é a capacidade de desenvolver um grau de funcionalidade a partir do desaparecimento da questão fenomênica, né? Da questão daquilo que está fora, daquilo que se manifesta. Mas nós sabemos que até para a própria medicina, essa ideia é uma ideia um tanto quanto não verdadeira hoje, né? Sobretudo a gente tem uma possibilidade de uma leitura, de uma literatura dentro da medicina que mostra justamente o contrário, né? Nós temos doenças assintomáticas, né? Várias doenças da ordem hepática, por exemplo, que não apresentam sintomas até o momento em que se agudizam, né? Ou agudicizam, né? Apresentando ali uma disfuncionalidade, uma incapacidade de operação do indivíduo, não é? Dores, enfim, qualquer forma de limitação àquilo que a gente entende como algo funcional. Nós temos as questões das doenças não psicossomáticas, mas vinculadas ao psiquismo, não é? Que não apresentam uma etiologia orgânica, que não apresentam uma relação de causalidade, uma relação de um certo tipo de nexo, não é? Com disfunções de ordem do aparelho psíquico, então a gente chama elas de doenças psicológicas, né, colocando dessa forma, ou seja, sem razões vinculares aparentes. Eu estou colocando aqui para vocês a ideia de que este aparecimento, de que essa relação do fenômeno, né, daquilo que surge, daquilo que aparece, não pode sintetizar a ideia daquilo que seja cura. Porque, por exemplo, como funciona a cura em psicanálise? Ah, Mesmo diante de todas essas nomenclaturas que passam escola freudiana, passam escola lacaniana, o que é de fato o movimento último, o objetivo último, não é, de um tratamento psicanalítico? O Freud já colocou isso, não com essas palavras, mas é traduzido deste modo, não é, como essa capacidade de funcional de amar e de trabalhar, né? Num texto aqui do professor Francisco Boca, né, meu colega de pós-graduação, grande mestre, ele diz isso, né?
Ele cita aqui o Freud dizendo que a fonte de resistência ao tratamento analítico, né, e o obstáculo ao êxito ao terapêutico, eles surgem justamente dessa figura que a gente chama de ego, né? E essa figura que a gente chama de ego, a gente pode colocar ela como um objeto central em qualquer forma teórica, não é? Porque todos os psicanalistas a posteriori discutiram de um modo ou de outro isso, né? Autores que vieram com a ideia de outro ego, do alter ego, né? Winnicott com a ideia de self, não é? Então, Lacan com a ideia de divisão do ego, da ideia do não indivíduo, todo mundo discutiu a respeito disso, e a gente pode ter aí uma ideia muito clara de que um modo ou de outro, com o esvaziamento do ego, com o fortalecimento do ego, não é? Dentro da psicologia do ego, por exemplo, dentro de outras formas de abordagem psicanalítica, o fundamento último disso é criar uma certa normalização, né? Um certo estado homeostático, né? Um certo estado de equilíbrio, uma certa possibilidade, portanto, de um nivelamento, né, do indivíduo para com as demandas do cotidiano. Não é? Não se trata de uma questão de felicidade, que Freud mesmo já desconstituiu essa ideia. Não se trata de uma ideia de uma ultrapassagem, né, de fatores outros que não têm uma relação única e exclusiva com a patologia, com a chamada patologia da vida cotidiana, não é? Que é o que a gente trata basicamente em psicanálise. A psicopatologia da vida cotidiana, não é? Freud já considerava a priori que todos nós estamos submetidos a esse tipo de psicopatologia e que o sofrimento derivado a partir daí, não é? Observável a partir da figura do sintoma, não é? Que justamente era esta questão do móvel terapêutico, era justamente essa questão daquilo que nós poderíamos tratar, daquilo que não seria metafisicamente inviável, portanto, não é, para um tratamento clínico. Então, eu gostaria de deixar aqui esse vídeo até um pouco mais breve, mas deixar essa ideia de que a cura no processo terapêutico, neste modo, é a cura do bem viver, não é? É a cura da capacidade de uma funcionalidade mínima dentro de um ambiente neurótico que nós temos. Né? E é isso que basta. Né? Na verdade, tornar viável um cotidiano, né? Tornar viável a capacidade de amar e trabalhar, por exemplo, que eu já citei aqui, é basicamente tudo que a gente precisa. Né? Porque os grandes males hoje que nós temos e que se espraiam aí em categorias psicopatológicas pelo DSM, etc. e tal, eles continuam tendo edificações neuróticas, né? Portanto, obsessivas, histéricas, fóbicas. Não é? É claro que o alargamento disso se deveu não a uma releitura apenas da psicanálise, uma releitura de contexto de mundo agregado a outras ciências, não é? Como a própria psiquiatria. Mas o fundamento é o mesmo. Continuamos sofrendo de um outro modo pelas mesmas questões. Não é? Descentralizamos a questão, talvez, essa é uma teoria a qual eu faço adesão, descentralizamos talvez da figura edipiana clássica pela desconstituição, não é? Da imago paterna, por exemplo, uma hipótese que já era colocada por Lacan. Não é? Vocês imaginam então a época em que isso se deu. Por uma cultura do narcisismo, né? Que não é um tema novo também, que Christopher Lasch tratou dele nos anos 70, 78, 79, quando escreveu a obra sobre o narcisismo. Então, o fundamento disso e o fundamento dessa cura, portanto, ele está reduzido a uma ideia, ou ele está sintetizado na ideia de que o sintoma é apenas e tão somente, não é, aquilo que vem na ordem dos fenômenos. E, meus amigos, não se enganem, não é? Nós estamos falando aqui de situações complexas, de um grau de complexidade maior, né, que podem resultar em outros pontos, até mesmo, né, na ordem da psicose, mas nós estamos falando também de relacionamentos sucessivamente equivocados, nós estamos falando de uma relação com a comida, né, para além ou para
ou para quem, né? Nós estamos falando ali de fenômenos que têm uma relação tão intrínseca com o cotidiano que se confundem com ele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Daqui 15 dias nós estaremos com mais um vídeo aqui da série Imago. Um grande abraço a vocês e até lá.